Olá, salve, salve, professoras e professores. Estamos aqui de volta para o ATPC de Ciências Humanas, a hora da rede na EFAP. Eu sou o professor Luiz, professor de filosofia, hoje formador na EFAP. Sou um homem preto, careca, uso óculos grandes, barbas grisalhas. Hoje vestindo uma jaqueta jeans, uma camisa branca, uma calça verde, um tênis amarelo, sempre com muitas cores. E tenho a honra de ter aqui ao meu lado a condução desse bate-papo, professora Paula. Bom dia, Paula. Bom dia, Luiz. Bom dia, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Paula Assis, formadora aqui da EFAP, professora de História da Rede. Sou uma mulher loira, branca, cabelo na altura dos ombros, olhos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa branca e azul, um óculos branco. Estou na frente de uma bancada azul, na minha frente tem um microfone, né? Como o professor Luiz já disse, a gente tem um bate-papo aqui hoje, hora da rede na EFAP. Professor Luiz, eu vou deixar você fazer as honras do nosso ilustre convidado aqui hoje, por favor. Hoje estamos aqui numa manhã de trabalhos encantados. Temos a honra Encantados. de termos aqui Pedro Delane, que é coordenador de organização escolar da Escola Indígena. Vai me corrigindo aí, Pedro. Guarani Verapepó. Então, tivemos aqui um primeiro momento da hora da rede na EFAP. E agora a gente vai se aprofundar mais nas questões, conversando com o Pedro, o nosso convidado. Então, bom dia novamente, Pedro. Bom dia, meu nome é Pedro Nani, Guarani Arapuguá, sou indígena, sou coordenador de organização escolar, estou de camisa preta, blusa azul, é isso. E tá com um colar lindo de... Colar aqui, Do que é feito seu colar, Pedro? caramujo. De caramujos. Então, nós vamos passar aqui algumas informações, que é aquilo que é de praxe, né, que a gente sempre passa as nossas informações, o bloco de notas, o diário de bordo, aquilo que o professor está habituado a fazer os seus registros. Os objetivos dessa ATPC é apresentar as boas práticas desenvolvidas pela rede para todas as unidades escolares, subsidiar o trabalho docente a partir do compartilhamento de práticas pedagógicas exitosas. A gente traz como competência docente a área do conhecimento e do conteúdo curricular, competência 1, dominar os conteúdos das disciplinas ou a área de conhecimento que atua, conhecer sobre sua lógica curricular. Depois também planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos ambientais, pedagógicos, a fim de garantir a aprendizagem efetiva de todos os alunos, estudantes. Trazemos sempre como sugestão algumas competências socioemocionais, no caso aqui, autogestão, amabilidade, resiliência emocional e assim por diante, né? Pensando em autogestão e organização. O percurso da pauta vai ser, a princípio, compartilhar a boa prática que Pedro nos traz, também, aí depois, aquele apontamento de presença na sede, que já é de praxe para os professores e para as professoras. O chat fica aberto para interação, para troca de ideias, para dúvidas que porventura possam surgir. Depois os informativos, a avaliação e as referências que nós utilizamos, sempre o currículo. Competência geral do currículo paulista, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Muito importante termos isso em mente. A competência específica da área de ciências humanas, no caso, a competência 6, construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos. Fundamental que não esqueçamos disso. E a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltado para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Trouxemos para esse encontro, para esse bate-papo,
a habilidade essencial de ciências humanas é ensino médio, habilidade 13.304, que trata de analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência ética socioambiental, o consumo responsável também. Nós trazemos sempre algumas sugestões e aí também os temas contemporâneos transversais entram nessas sugestões, ciência e tecnologia, o meio ambiente, educação para o consumo, também economia, o trabalho, educação financeira, educação fiscal, o multiculturalismo, muito importante, o respeito à diversidade, a cultura e a valorização nesse multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, cidadania e civismo, saúde, educação alimentar e nutricional. Acredito que esse encontro vai tratar também um pouco dessa questão. O objetivo, como já falamos, é de apresentar práticas exitosas protagonizadas por profissionais da rede que impactam positivamente o desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Então, o que acontece? A EFAP tem um momento agora, que é a Hora da Rede NEFAP, onde professores, professoras, gestores das escolas, aqueles que têm alguma prática que seja relevante, que tenha algum impacto, que seja importante essa replicabilidade, que seja importante compartilhar para toda a rede, ele faz a inscrição a partir de um QR Code. Depois a gente vai, ao longo do papo, né, apresentar, inclusive, como faz essa inscrição. Passa por uma curadoria aqui da EFAP e a gente traz a rede, traz os profissionais que fazem um excelente trabalho. A gente sabe o quanto é comprometido o trabalho, né, Paula, de professores e professoras da rede, e a gente traz para que toda a rede fique conhecendo. A gente teve um primeiro momento aqui com o Pedro, onde ele contou um pouco da sua trajetória, contou algumas questões relacionadas ao território do qual ele faz parte, do qual ele é uma liderança. Falamos um pouco da rotina escolar, de como funciona um pouco a organização da Escola Guarani Jirapepó. A gente vai falar mais sobre isso, né? Nós vamos aprofundar em algumas questões. E a boa prática que Pedro traz para nós é a horta que foi desenvolvida a partir de algumas questões muito, muito específicas da escola. Então, a gente falou um pouco de plantio, da colheita, do consumo, e a gente vai se estender agora conversando mais sobre essa questão. Paula, quer falar alguma coisa? Deixa eu só fazer um comentário que quando a gente coloca a hashtag a Hora da Rede na EFAP, né, a gente usa para a gente fazer a nossa curadoria e seleção dos trabalhos que são apresentados aqui, mas também é uma forma de compartilhar experiências entre os professores, porque também se os professores colocam na busca o mesmo hashtag, eles conseguem ter contato com outras experiências dos próprios professores. Então, é uma forma de estar trocando experiência entre os próprios pares, né? Então, é importante essa troca também entre eles. É bacana para vir aqui trazer experiência como a do professor Pedro, né, e de outros professores de outras áreas como a gente está trazendo, mas também entre os professores para estarem fazendo esse compartilhamento, tá? Muito bom, Paulo. Tem a professora aqui, o professor Ivan está perguntando o que é curadoria. A gente vai fazer uma TPC depois só para falar de curadoria, tá, professor? Mas é para a gente fazer essa seleção, que é um instrumento também de aprendizagem, tá? A curadoria ela é muito importante também. Mas a gente recebe o material e a gente analisa, a gente verifica, né, o impacto que promoveu dentro da comunidade escolar, de que forma isso pode ser replicado. Então, a gente vai curando todas as informações e aí a gente apresenta para a rede como está sendo feita a prática exitosa. O Pedro ele vem de uma terra indígena, Tenondeporã. Nós falamos isso no primeiro encontro, a gente pode também tratar um pouco mais dessa questão, até porque o público ele vai circulando dentro dos horários de ATPC, horário de aula, aquela situação toda de escola. Então, Pedro, para aquelas pessoas que estão chegando agora, né, para os professores e professoras que não participaram desse primeiro encontro, essa terra indígena ela fica localizada onde? Conta um pouco da sua trajetória, como ela é dividida, inclusive, que isso é muito importante, né, já que ela está dentro da cidade de São Paulo, e a gente vai falar sobre isso. Por favor, Pedro. Bom, a nossa
a nosso território, ela fica localizada no extremo sul de São Paulo, né? Distrito de Parelheiros. Faz a divisa em 2 municípios, né? Que são São Bernardo do Campo e São Paulo, né? E nosso território abrange aí até o Itanhaém, né? Então são 150 quilômetros de mata, de faunas, de rios, e é um território agora, né, que a gente está na luta, né, para demarcação, né? Então, e a gente são 14 aldeias, né? São 2 escolas, né? São 14 aldeias, sendo que 2 escolas, uma do Curucutu e a nossa escola, que é a Escola Indígena Guarani Guirapepó. Ah, muito bom. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, parece que estava com problema de som, mas eu acho que agora todo mundo está ouvindo, né? Aí vocês coloquem, por favor, se vocês estão ouvindo, porque aí a gente consegue fazer essa interação de forma mais dinâmica e mais participativa. Eu tenho uma dúvida aqui. A gente está falando de território, a gente está falando de terra. Durante muito tempo, Pedro, escutei reserva indígena, né? Qual é a diferença, se existe uma diferença, e por que se tratava como reserva e agora a gente fala de território, de terra indígena? Há muito tempo atrás, né? 500 anos atrás, tinha... chamava-se reserva indígena, né? Depois da invasão, né, dos territórios, né? Então chamava reserva indígena, né? E no tempo do SPI, né, que era um serviço de proteção aos indígenas, né? Sim. Foi dado esse nome de reserva indígena. Meio uma palavra preconceituosa, né? Então, de ser uma reserva, tratava os povos originários como animais, né? Então, e hoje, né, a gente tem vários territórios, né? Hoje se mudou para TI, né, que é território indígena, né? Então, no tempo da ditadura militar, e foi colocado as reservas indígenas, e colocava dentro da reserva indígena um líder, né, que chamava cacique. Sim. Cacique era o que era o chefão, né, e dentro dessa equipe, junto com o cacique, tinha coronel, tinha a segurança do cacique, né, que dava castigo, né, pros nossos parentes, né, que hoje já não estão com a gente, né? Então, e no nosso território, hoje nós não temos a figura cacique, né? Então a gente teve que excluir o cacique, né? Porque a gente vem analisando e pensando, né, a forma que grandes caciques que já passaram, que era muito autoritário. Então a gente, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa terra indígena, a gente excluiu nessa figura por esses motivos, né? Porque a gente é um país democrático, a comunidade tem que ter voz, né? Então a gente hoje somos equipes de liderança, né? Cada núcleo familiar tem sua porta-voz, sua liderança para dar opiniões, para ajudar dentro da comunidade. Muito bom a explicação, porque como é um momento de formação, né, a gente precisa aprender, inclusive, a ressignificar, né, aquilo que a gente foi aprendendo de forma equivocada ou de forma intencional, inclusive. Muito legal, porque a gente já consegue perceber aqui a movimentação dos professores participando, né? Professor Carlos, professor Luiz, todos falando com relação a esse cercamento, né,
que existia. Pedro é uma das lideranças, né, do território, da aldeia. Fala um pouco mais, qual é o exercício dessa liderança, Pedro? Como são as atividades, quais são as importâncias, quais são as lutas, quais são os desdobramentos de você ser um líder de uma aldeia, um líder indígena? Líder indígena é bem trabalhoso, né? Imagino que sim. Então a gente tem cada liderança tem a sua formação, tem seu trabalho dentro da aldeia, né? E a gente, como liderança, a gente sempre está preocupado com o futuro das crianças, né? Então, e sempre a gente vai para a luta, né, na demarcação dos territórios. Calipetê foi um dos primeiros territórios que a gente conseguiu conseguimos retomar. Sim. Foi bem difícil, né, no começo, e as crianças desde então vai participando dessa luta junto com a gente e aprendendo, né, como que consegue recuperar o território, né? Então a gente sempre vem ensinando eles, e a gente faz a liderança, ela se envolve em todos os projetos dentro do território, né? Não só na parte da educação, daí tem a parte da saúde, tem a parte do território, né? Então, cada um tem suas funções dentro da aldeia. Ô Pedro, deixa eu fazer uma pergunta agora. Claro. E tem a ver com escola, porque o meu negócio é muito escola, assim, e as aldeias que a gente já tem visitado, eu percebo, eu não sei se é por causa desse meu olhar de escola, né? E assim, eu vejo que a escola, ela tem um papel muito central dentro dessas aldeias, né? Não sei se é porque eu já chego lá com esse olhar, né? Mas vendo você falar em relação à liderança, né? Existe essa preocupação de desenvolver a questão da liderança dentro das escolas, né? Vocês trabalham com projetos de desenvolvimento de liderança dentro da escola? Sim, tem essas formações. A gente trabalha dentro da escola, as formações de ser liderança, né? De passar os conhecimentos que a gente tem, passar o que significa a FUNAI, o que significa o Ministério Público. Então, todas esses trabalhos vêm sendo feitos, né, para a criança também aprender, né, o que é território, o que é presidente, quem demarca os territórios. Então a gente vem trabalhando isso para ele estar ciente, né, e aprendendo. E a prática quando a gente faz uma retomada, a gente vai todo mundo, né? Então não tem essa, vou ficar em casa, vou ficar descansando. Não tem. É convocação das lideranças. Se não tiver território, não tem escola, né? Então, esse que a gente vem pensando, né? Então tem que ter um território para você ter um espaço, né? Um espaço para plantio, um espaço para pescar, a preservação dos rios. Então a gente do nosso lado tem muitas invasões, né, de território. Então a gente vamos fazer um território aqui porque o invasor não vai poder entrar nesse espaço aqui, né, que já vê o indígena lá. Então e o que acontece é isso, né? A criança vai participar, vai, né, fazer as suas atividades. Cada criança ali participa de um modo geral. Desde pequeno, acompanhando os pais, acompanhando o professor, nas ocupações dos territórios, e vai aprendendo. Aprende na prática também, né? Sim. Muito bom. Pode falar, Paula. Não, eu ia só fazer essa questão de delimitação de território. Eu só ia fazer um comentário que eu vi essa semana que
sobre aquele indígena que era o último da sua etnia, eu não vou lembrar o nome dele, acho que lá do Pará, aquele que morreu essa semana, que vivia isolado e que fizeram o funeral dele e que tinha um pedaço de terra, uma terra delimitada ali que ele ocupava, e aí mostrou num mapinha assim, né, o pedaço de terra que era ocupado, destinado unicamente para ele, né? Porque ele era o único que tinha sobrado da sua etnia, toda a família foi assassinada e só sobrou ele. Chamavam ele de índio do buraco, né? E aí ele morreu, e aí os indígenas ali próximos de outras etnias fizeram o sepultamento dele, e já existiam ali, né, fazendeiros e tal, ali em volta, já de olho, né, em retomar a terra, o território dele. Mas assim, a preservação da terra ao redor, né, o território que foi reservado ali para ele, né, única e exclusivamente para ele, ali, do quanto é importante, né, a ocupação, né, desses territórios, e de estar presente ali e desenvolver isso nas crianças, da presença delas ali, né, de que tem que estar ali, inclusive para a questão da preservação, da manutenção, e do lugar ali onde vocês estão, inclusive para a questão da manutenção de mananciais, né, para a questão de preservação de nascentes ali, né, para chegar a água aqui para a gente, inclusive, né, que a gente foi ver ali, né, muitas nascentes de água, né? Então, assim, desenvolver trabalhos referentes a isso e passar para a nossa rede, né, e o desenvolvimento desses trabalhos, o quanto é importante, né, o trabalho que vocês desenvolvem lá, né? Então, acho que esses momentos são muito importantes para a gente. Uma observação, nós tivemos visitando, né, a escola, que o Pedro é o vice-diretor, nós tivemos lá para fazer um reconhecimento da prática e assim por diante, e tivemos a oportunidade de conhecer outras aldeias ali no território. A gente fomos até Curucutu, né, é assim que se pronuncia, e até Fabinho, o Fábio, uma outra liderança que em um momento oportuno também estará aqui, ele fez esse comentário de que a preservação ela começa, inclusive, pensando na água que nós estamos consumindo aqui, fora do território, né? Então é importante se entender que estar ocupando esses espaços não é só a questão do direito, mas todo o benefício que essa ocupação traz para toda a sociedade. E a gente está falando, a gente comentou isso no primeiro momento, a gente traz isso agora também, a gente está falando de comunidades, de aldeias que estão dentro da cidade de São Paulo. A gente em São Paulo apaga, invisibiliza muitas pessoas, muitos grupos, né? A gente tem uma prática sistêmica de trazer essa invisibilidade. E a gente está falando de um território que existe com 14 aldeias dentro da cidade de São Paulo, fazendo divisa com São Bernardo, mas ainda assim é Grande São Paulo. Isso é muito importante que toda a rede saiba, inclusive para que as diretorias de ensino, por exemplo, possam levar essas escolas, esses professores, esses formadores para replicar essas boas práticas, para que toda a rede consiga entender a importância de se valorizar, de se preservar todas as questões originárias, porque a gente está falando da nossa história, né? Sim, Paula sim. está aqui, Pedro, Paula é doutora em história, né? E muito melhor do que eu, ela pode dizer o quanto é importante essa preservação, né? Cada vez que eu vou nessas aldeias, eu falo, gente, eu tenho tanta coisa para aprender, eu não sei nada, nada. E exatamente, deixa eu dar a palavra agora de novo para o Pedro, porque eu tenho uma curiosidade de novo, e foi pergunta que apareceu no primeiro ATPC, Pedro, com relação ao uso da tecnologia na aldeia. A gente estava lá e eu vi que assim, o sinal de internet lá era muito, muito ruim, os nossos celulares, né, praticamente a gente não tinha internet, mas funcionava o sinal de internet da escola, né? Como é que é o uso da internet na escola lá? A tecnologia de um modo geral. A nossa internet lá não é uma das melhores, né? Mas a gente tem, né, que é da Entragov, né, da secretaria. E agora já chegou também a tecnologia lá, que é as internet fibra óptica, né? E cada família já tem sua internet particular, né? Agora tá chegando, né? Mas essa tecnologia também vem assustando a gente, né? Sim. É uma coisa que é nova,
né? Então, dentro dos territórios, e a gente tem a preocupação também. A gente trabalha isso na escola também, né? Em relação a isso, porque a gente vê na internet, a gente vê nos Facebooks, né? É muita coisa que não fala, não mostra muita cultura, né? O jovem hoje só quer saber mais de jogo, de postar alguma coisa que não é relacionada à cultura. Então a gente vem trabalhando isso também, sempre ensinando as crianças a usar a internet como deve ser usada, né? Ela é importante no nosso dia a dia, né? Para a gente se comunicar, a gente mandar mensagem para um parente que mora no outro estado, mas tem que saber utilizar. Isso a gente vem ensinando eles, né? Orientando, né? Passando essas orientações que a gente vê o jovem hoje muito perdido em relação à tecnologia. Muito interessante você trazer essa questão, porque aí ela já vai quebrando também alguns preconceitos, né? Alguns estereótipos. A gente está muito acostumado dentro desse olhar de Juruá, depois, para quem não pegou no primeiro momento, depois a gente fala quem são os Juruás, né? Na verdade, somos nós. Então, nesse olhar preconceituoso, nesse olhar de difícil acesso, né, ao conhecimento de fato, a gente costuma classificar o indígena como alguém que não tem recurso tecnológico, como uma etnia, ou como pessoas que não se desenvolveram com o tempo. E muito pelo contrário. Você não perde a sua identidade a partir do momento que você se desenvolve. Muito pelo contrário, que você tem a possibilidade, inclusive, de espalhar esse desenvolvimento para outras pessoas, compartilhar, né? Algo que a gente tem aprendido muito, que é o coletivo, é o compartilhamento. Então, interessante você trazer essa questão, porque o celular, a internet é um problema de todos nós, em todos os ambientes, não só dentro da sala de aula, mas em casa, com os filhos e tudo. E aí ter esse relato de que também há essa preocupação, mostra o quanto nós estamos conectados, inclusive dentro do mesmo tempo, né? Não tem um delay, não tem nada atemporal quando se fala no desenvolvimento da cultura, né? Muito importante isso. Tem mais alguma participação dos colegas, Paula? O pessoal tá falando aqui que a TPC tá show, e tá mesmo. Eu vou voltar para a escola, tá, Pedro? Vamos lá. Eu vou voltar para a escola porque eu quero saber uma coisa. Na verdade, foi uma professora de manhã que perguntou, tá? E eu acabei não anotando o nome da professora. E ela colocou aqui, olha, como que é realizada a avaliação na aldeia dentro da perspectiva indígena? Como é que como que são feitas as avaliações dentro da aldeia, na escola indígena? A nossa avaliação, como ela é diferenciada, né? A gente faz a avaliação na participação de cada criança. Então, hoje, antigamente, eu vou falando assim, há 10 anos, há 20 anos atrás, você ia para a escola e você recebia um 10, um 9, né? Isso fazia a criança se sentir o vencedor, né? Pela nota que recebia. E dentro da nossa escola, a gente avalia a participação, né, o respeito da criança, e a gente não passa notas, né, a gente avalia pelo coletivo da escola, né, pelos professores, e isso que faz a criança passar de série, né, porque a gente pensa, se eu dar um 9 para uma criança ali, fazer uma prova, ela vai ficar zoando de outras crianças, né? Que você viu, a gente tem toda essa preocupação, né? E vem trabalhando isso de uma forma coletiva mesmo, né? Então, a nossa avaliação desde da participação, do respeito pelos mais velhos, tudo isso é ensinado para as crianças, né? Então a gente não faz Saresp também não é importante, né? Pra gente fazendo Saresp, porque Saresp a gente já não faz muito tempo, né? Que a gente até tirou, a gente brigou com a secretaria, não queremos Saresp. A
A gente quer a nossa avaliação da forma como é realizada dentro da escola, de uma avaliação coletiva, de uma avaliação dentro do nosso território, né? Então, eu acho que é respondendo a pergunta da professora. Muito obrigada, Pedro. E isso só vai reforçando, né, o quanto esse trabalho, ele, primeiro é coletivo, primeiro ele é pensado nesse bem-estar, né, de que forma que o tempo de aprendizado, de aprendizagem de cada estudante, de cada criança, de cada adolescente que está ali frequentando as aulas, ele é respeitado. Nós tratamos um pouco dessa questão. Para aqueles que estão chegando agora, só para fazer uma retomada, existe esse momento que é a hora da rede na EFAP, e aí professores e professoras de toda a rede podem mandar o seu material, aquilo que é interessante, aquilo que pode ser replicado para todas as escolas, para toda a rede. Nós fazemos aqui uma análise, uma curadoria, e depois esse professor, essa professora, esse gestor, enfim, ele vem até a EFAP e apresenta essa boa prática. O Pedro, Paulo, ele tem lá, nós fomos lá e visitamos, ele tem lá uma horta que é desenvolvida dentro da escola, participação, inclusive, dos estudantes. E eu queria que você falasse um pouco, a gente vai mostrar algumas fotos que nós tiramos lá da horta, que você falasse um pouco do desenvolvimento, como foi pensado, e também como é compartilhado, né, aquilo que se colhe dessa horta. Na nossa horta, ela é uma horta coletiva, né? A gente fala que cada um leva uma salada para casa. Então, tanto a equipe da saúde, que a gente tem um posto de saúde, sim, a comunidade que queira comer, né? Que as crianças estão mais adaptadas, eles gostam mais de salada, né? É uma horta que não tem química, né? Não é jogado nada ali. Inclusive tem uns bichinhos lá já comendo as frutas, a salada lá, né? A alface. Uhum. Então, a gente não joga veneno, né? Porque o veneno é químico. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para espantar eles de lá. Sem jogar aqueles que compram, né? Aquele veneno lá. Veneno. Então, porque aquele veneno lá, quando a gente joga, ele leva para dentro do solo, né? Então já prejudica o solo também. Então, sim, a gente tem que sempre pensando nisso, né? Não tem orgânico, né? Então tudo a compostagem que é feito dentro ali é de bananeira, né? A gente, sim, corta os troncos lá e coloca, que é para fazer tipo fazer um minhocário, né? Sim. Então jogamos também casca de ovos. A gente faz uma compostagem ali, né? Para fazer o adubo orgânico. Então, para jogar dentro da horta ali. E aí eles participam de forma efetiva, eles plantam, colhem e depois é feito a divisão. Todo mundo leva ali a sua saladinha, como você falou, para casa, né? Sim, todo mundo participa, né? Então, bacana. Um dia os pequenininhos, outro dia é com os maiores, né? Porque como a horta também não é muito grande, então não consigo levar todo mundo, né? Então hoje na segunda-feira por exemplo, na segunda-feira vai o primeiro ano, vai fazer uns 2 canteiros de plantações e a gente ensina também, né? Que eles a gente cava com a madeirinha, né? E fala, é assim que tem que plantar. Não pode ser muito em cima, porque senão não pega a raiz, então vai morrer a mudinha. Então tudo isso a gente explica para eles, orienta, e eles gostam de trabalhar, gostam. É o famoso mão na massa, né? A gente fica procurando várias alternativas de tornar as aulas mais dinâmicas, de tornar o espaço de aprender mais atraente para os estudantes. A gente percebe o quanto está próximo, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento está próximo da gente. E aí, por certos bloqueios, a gente não consegue ter esse alcance, né? Pedro, e essa horta, ela surgiu de uma necessidade, né? Você falou para o pessoal no primeiro ATPC, você quer contar para a gente?
Sim, porque ali tem um quadro de energia, né, grande, e é sempre a gente toma esse cuidado, né, com as crianças, né, porque energia, eu tenho medo de energia, né, até para trocar lâmpada. E aí tinha um quadro de energia, aí um caminhão bateu no poste, né, e derrubou, e aí ele tava meio com as fiações, né, então, e nessa época aí, a gente estava com a PM inativa, né? Então não dava para fazer manutenção. Isso aí é caro, né? E aí as crianças subiam ali em cima do quadro de energia com um pratinho de alimento, ficava se alimentando ali. E eu falei, não, vamos pensar numa horta aqui que vai cercar e eles não vão poder, eles só vão entrar aqui dentro da horta como responsável, como professor, né, para plantar, para plantio mesmo, e a gente vai evitar de um acidente. Sim. Então, sempre pensando nas crianças, né? Então, aí porque a gente, não, desce daí, de repente era outros, né? Então, a gente, como é muita criança, né? Então, o professor não tinha nem tempo nem para tomar uma água, né? Então, era falando, orientando as crianças, e daí eu falei, vamos fazer a horta aí, que resolve. E realmente resolveu. Hoje eles entram ali só para ajudar no trabalho, para plantar e depois fazer a colheita. Muito bom. Dizem por aí que tem que ter criatividade, solução, né? A gente percebe o quanto isso soluciona as situações, é criativo e saudável, estimulando a autonomia e tudo mais. A gente tem aqui várias participações, Pedro, muitos colegas, muitos professores deixando aqui a sua mensagem. Por exemplo, a professora Marleide, acredito que seja assim, se não for me perdoa, professora, está dizendo que são muitas culturas indígenas, mais de 305 povos com visões de mundos diferentes, todas aquelas cosmovisões que em outros momentos nós trouxemos e vamos ampliar cada vez mais, que é apenas uma dentre todas elas. A gente reforça sempre essa necessidade de ter os próprios protagonistas das histórias contando isso. É muito melhor do que nós aqui darmos alguns exemplos daquilo que a gente pretensamente estudou, e a gente tem os exemplos vivos, né, Paulo? A gente tem esse privilégio, digo assim, de conviver de forma mais próxima, de ir até os territórios, de ir até as aldeias e perceber o quanto essas lideranças estão cada vez mais jovens, mais antenadas com relação aos seus espaços, à ocupação desses espaços, mais atuante. E isso traz uma esperança de que a gente possa ter bons frutos sendo desenvolvidos, boas hortas, bons plantios e boas colheitas ao longo do tempo, né? E a horta entra na alimentação, na merenda das crianças? Entra na alimentação escolar, né? O que a secretaria manda hoje, ela é do CEAGESP, né? Eu acho. Sim. Então ela vai meio, por causa que é carregado dentro do caminhão, né? Então não é uma alimentação saudável, né? Dentro da gente hoje, a salada é tirada dentro dessa horta aqui e feito a saladinha para eles comerem, eles gostam. Tem uma pergunta aqui, professora Juliette. Como ocorre a discussão, Pedro, sobre educação entre os professores e as outras lideranças indígenas? Tudo dentro dessa parte de lideranças, né? Então, para ser professor, ele tem que ter um perfil, né? Então, sim, tem que ter o perfil para professor e as lideranças que seleciona, né? Então, tudo é dividido, né? Eu acho que essa é a pergunta. Sim, era isso mesmo. Acho que como é a relação, e a gente falou um pouco também no outro encontro, como o professor faz, um professor Juruá. O que é Juruá, Pedro,
para as pessoas todas ficarem sabendo. Juruá é não indígena, né? Somos nós aqui, eu e Paula. Nós Bia e as chama- pessoas que estão aqui no estúdio com a gente. Com certeza eu. Os não indígenas. E aí surgiu, né, de repente, a dúvida, como eu posso fazer para atuar? Inclusive uma professora aqui, né, de uma outra etnia também perguntando como poderia participar e tal. É essa questão, né? Então precisa ter, primeiro, essa afinidade, esse respeito, estar próximo da localidade, porque dependendo do acesso, você não vai conseguir chegar para dar sua aula. E só que tem um porém aí. O objetivo, a luta, é para que se tenha 100% de professores indígenas, não é isso? Sim. Então, enquanto não tiver todos essa formação de professores do primeiro ao quinto ao terceiro ano do ensino médio, né, a gente ainda está buscando os professores novos, né, até para conhecer, né, o trabalho de cada um. Sei que a educação escolar indígena é difícil, né? Sim. Tem que ter conhecimento e nada melhor que professores indígenas que já atua dentro do território, né? Que já tem esse movimento, né? Que já conhece o movimento indígena, que luta e é as lideranças que escolhe o professor, né? Então, eu tive a oportunidade de ser escolhido, né? Sim. E eu imagino que com toda razão, né? Fizeram uma bela escolha. É legal que essa interação que vocês fazem aqui no chat, ela já vai criando possibilidades de troca de ideia, de troca de informação. Então tem colegas já pedindo para o outro colega inscrever a boa prática. Isso é fantástico, porque vai alimentar muito os nossos ATPCs, trazendo vocês para cá. Aí tem uma resposta aqui para a professora Marileide. Ela perguntou em algum momento se o Estado tinha uma quantidade de professores ou estudantes indígenas. Então a gente tem aqui em torno, né, de 230 professores que atuam nas escolas indígenas e 1.500 estudantes nas 5 etnias que estão dentro do estado de São Paulo, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Sobre essa relação com as outras etnias, como ela funciona, de que forma vocês têm essa comunicação? A gente... eu acho que cada etnia tem sua cultura, né? Então a gente sempre respeita a cultura do próximo, dos outros povos, né? E quando a gente fez a primeira formação em 2005 a 2008, a gente teve essa oportunidade de estar junto com os professores Caingangue, de Bauru, Krenak, Tupi-Guarani e Terena, né? Sim. Então a gente fez uma bela amizade, né? Então a gente fez esse ciclo de amizade. Então muitos professores Guarani, né, deixaram de ir porque não queria sair das aldeias, né? E a gente pensou, vamos todo mundo junto, fazer essa formação na USP, porque é importante, né? E lá a gente fuma cachimbo e tudo junto assim, a gente não fica meio isolado, né? A gente acha que, na verdade, algumas pessoas da aldeia acham que sair para a cidade é ficar isolado, né? Por exemplo, fazer um curso fora, fazer uma faculdade. Então ele não quer sair, ele quer ficar dentro do território. Muito bom. Tem alguma colocação, Paula? Nossa, eu sempre fico encantada com as Sim, é um aprendizado. Com as conversas, né? A gente sempre tem muito o que falar. Depois, uma próxima vez, eu queria falar sobre essas formações, né? Como essas que vocês fizeram na USP, a gente vai trazer para conversar uma próxima vez, né? E terão outras tantas próximas vezes, com Pedro e outros professores, outras lideranças. Em algum momento aqui, não sei se foi Juliette que colocou, né, o futuro ancestral, que inclusive é título do livro do Ailton Krenak. Sim.
E não resta dúvidas, a partir de todo esse aprendizado, que o futuro é ancestral, né? Com certeza. A gente está em círculos, aprendendo com os mais antigos, com aqueles que sabem mais, e tendo a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de colocar isso adiante. Então, sim, agradecer demais a participação de Pedro, foi um momento encantador. Paula, sem palavras, é sempre muito bom estar contigo. Agradecer Bia, agradecer Elisângela, Laércio, os intérpretes de Libras. O PPT fica disponível, a gente tem lá aqueles informes de praxe, tem QR Code para visitar a terra indígena Tenandeporã, e um ótimo dia de trabalho para nós. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Pedro, por colaborar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Valeu.